Você sabe o que é microfisioterapia? A técnica consiste em identificar os traços deixados por situações ocorridas e não eliminadas pelo organismo, que depois se manifestam de diversas formas. Atualmente, cerca de 5.000 fisioterapeutas atuam na Europa, a maioria na França e na Bélgica. Aqui no Brasil, a técnica começou a ser difundida em 2005. Veja. A microfisioterapia é uma técnica de terapia manual que trata a memória do tecido do corpo. Consiste em identificar a causa primária de uma doença ou seu sintoma. Ela estimula a autocura do organismo. A abordagem manual é realizada seletivamente por camadas específicas do corpo, com gestos suaves que permitem identificar a causa primária de uma doença ou disfunção, promovendo o equilíbrio e a manutenção da saúde. Fomos às ruas e perguntamos às pessoas se elas sabem o que é a microfisioterapia. Não sei não. Não sei. Conversamos com a doutora Mônica Marcelli, que é especializada em microfisioterapia. Ela nos explicou sobre a técnica. Microfisioterapia é uma técnica nova desenvolvida na França. Ela foi desenvolvida por fisioterapeuta e osteopata e ela consiste na busca da causa dos problemas, das disfunções, das doenças. Ela foi desenvolvida justamente porque muitos pacientes voltavam com a mesma dor. Então, não adiantava só tratar a dor, só tratar o problema. Da onde vem? Qual é a causa? E a microfisioterapia, através de micropalpações, através de mapas, a gente busca no corpo quais são essas disfunções. A doutora Mônica afirma ainda que a microfisioterapia serve tanto para o tratamento quanto para a prevenção. A microfisioterapia ela é indicada para várias questões, principalmente doenças mais crônicas, dores crônicas, sintomatologia que com a fisioterapia ou a medicina convencional não tem tido bom êxito. A microfisioterapia ela traz muitos bons resultados, porque ela vai buscar, como eu falei, a causa, da onde vem tudo isso. A gente tem tido muito bom êxito com depressão, ansiedade, estresse, artroses. A gente consegue tratar fibromialgia, dores, né, em geral, problemas que a fisioterapia normalmente consegue, além de alergias, rinite, asma, bronquite, e além de prevenção. Às vezes a gente está passando por situações difíceis, traumáticas, e isso tudo interfere no nosso corpo. E a microfisioterapia ela pode ajudar, então, a prevenir, tanto tratar já o que já foi ocasionado, quanto prevenir problemas que possam vir no futuro. Você fica agora com o plantão da redação. Cantei a pedra. Ao longo dessa pendenga que vem se arrastando ao longo de anos, Ortiz Júnior vai ser cassado, Ortiz Júnior vai ser inelegível. E a acusação vinha forte, dizendo que, com a ajuda do pai, teria desviado recursos do Fundo de Educação para favorecer a sua campanha, era acusado de abuso de poder econômico. Perdeu em primeiro grau, perdeu em segundo. A lei do ficha limpa acabou fazendo com que se tornasse inelegível. Ele impôs a candidatura à reeleição e, apesar do registro ter sido negado pelo juiz de primeira instância, ele, com outros recursos, conseguiu se manter candidato. Teve o dobro da votação da segunda colocada, a atual vereadora Poliana Gama, e os seus votos não foram contados por falta do registro homologatório da candidatura. Acontece que tudo muda, né? E eu continuei afirmando, Ortiz Júnior não está morto, Ortiz Júnior não está morto. Não só pela falta de uma fundamentação adequada, mas também pelos advogados notórios, né, e notáveis que ele conseguiu trazer para a sua defesa. Resultado, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu exatamente como eu tinha dito que ia acontecer. O tribunal achou que as provas não eram consistentes do abuso do poder econômico e aí o Ortiz Júnior ficou ficha limpa. O que fazer agora com os votos que não foram contados? Um outro recurso de Ortiz, para o mesmo TSE, está pedindo que o registro de sua candidatura que foi impugnado seja validado. Dois desdobramentos podem acontecer, considerarem-se válidos os votos que teve contados, dobro da candidata Poliana Gama. Outra alternativa, tudo nulo, mas considerando que ele tinha condições de estar registrado para concorrer, anula-se a eleição
convoca-se outra. Esse é o quadro que eu, contrariando a maior parte dos jornalistas aqui do Vale, falei desde o início que iria acontecer. São apenas 37 anos bem vividos de advocacia, 46 de jornalismo. A internet no Brasil é a segunda mais cara do mundo. O brasileiro precisa trabalhar 5 horas por mês para se conectar à rede de 1 megabyte. O custo se torna um obstáculo para o avanço das comunicações aqui no país. Pesquisas mostram que no mundo, mais de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas têm acesso à rede. No Brasil, pouco mais da metade dos brasileiros, 58%, acessam a internet com regularidade. De acordo com o IBGE, o celular é o principal meio de acesso à internet no Brasil. Juarez Quadros assumiu a presidência da Anatel e disse que no Brasil a internet é uma das mais caras do mundo. Isso em virtude dos altos tributos impostos aos serviços de telecomunicações. As taxas embutidas hoje em qualquer conta, seja internet fixa, móvel, TV por assinatura ou banda larga, giram em torno de 43%, sendo que a maior parte refere-se ao ICMS, o imposto estadual. Por isso, Quadros, que foi indicado pelo governo Temer, minimizou a responsabilidade do governo federal. Questionado sobre se a Anatel vai ficar mais atenta quanto à qualidade dos serviços, Quadros afirma que é necessário rever conceitos. Não só mais atenta, é que precisa também rever conceitos com relação a essa questão de qualidade. De vez que são dezenas de indicadores para avaliar a qualidade, e dos quais muitos não são a qualidade que é desejada pelo consumidor. Então, a questão da qualidade, há conceitos a respeito que tem que ser a qualidade percebida pelo consumidor e não a qualidade percebida por nós técnicos. Segundo pesquisa do IBGE, no censo 2000, mais de 24 milhões de brasileiros apresentam algum tipo de deficiência, sendo 14,5% da população total. Dentre eles, 4 milhões possuem deficiência auditiva e 1 milhão são surdas. E para falar mais sobre esse assunto, a nossa equipe conversa com a fonoaudióloga Alexandra Leão. Alexandra, é um prazer tê-la conosco em nossos estúdios. Primeiramente, vamos entender como funciona esse aparelho aqui. Muito obrigada, Thaís, pelo convite. Então, eu vou explicar como que funciona. O som é captado pelo nosso pavilhão auricular, que nada mais é que a nossa orelha. É levado até a nossa membrana timpânica, que isso manda para a cóclea, que é transformado por sinais elétricos e vai até nosso cérebro. Ele que faz a decodificação, que nada mais é que o nosso entendimento de escutar. Quando a pessoa fala que está com um zumbido, o que é isso? Então, o zumbido é bem complexo. Na verdade, o zumbido é um sintoma de alguma coisa que não está bem. Por exemplo, ele está com a pressão alterada, começa um barulho no ouvido. Então, isso seria o zumbido. São vários fatores. Zumbido, na verdade, é um som fantasma. Nada mais é do que um sintoma que ele tem. E quais são os sintomas? Fora o zumbido, existem outros sintomas da perda de audição? Sim, ele escuta, mas não entende, a televisão fica mais alta, ele não consegue estar num diálogo com várias pessoas e isso está atrapalhando a qualidade de vida desse cidadão. Como saber se uma criança tem deficiência auditiva? Uma criança, vamos colocar 2 anos de idade, sim, ela está balbuciando, não está? Tem algum? A gente consegue enxergar isso numa criança? Ah, sim, porque a criança de 2 anos, ela já tem que estar falando algumas palavrinhas. E também quando a mãe fala com ela e ela não tem reação, ou às vezes a mãe tem que falar mais alto. Então, é um sintoma que ela está com problema para escutar. A cera é sujeira? Não, a cera é uma proteção do ouvido. Agora, tem pessoas que têm excesso de cerúmen, porque é um processo do organismo dessa pessoa. Então, qual a recomendação? Ir no otorrino constantemente, está retirando esse excesso. E outra coisa também, que muitas vezes todo mundo foi orientado a fazer e é errado, está limpando a orelha.
Então, o que a gente sugere? A haste, o cotonete, é só para passar aqui no pavilhão, na nossa orelha. Não devemos introduzir, tá? Porque senão a gente empurra onde vai juntando o rolha de cerúmen. Hipótese alguma, então, colocar o famoso cotonete. Tem gente que coloca grampo, procura vários meios, né, para limpar a orelha. Não, porque assim, vai empurrar esse cerúmen, vai formar um acúmulo, uma rolha, daí tem que ir no médico. E se a gente coloca outros objetos, nós podemos tanto danificar a nossa membrana timpânica, que ela é bem delicadinha, e podemos também rompê-la. Então, vai passar por um processo infeccioso e dor de orelha dói muito. Depois, para tratar, dá muito trabalho. Não tem como a gente falar de perda de audição e não questionar a questão dos fones de ouvidos. O que fazer? Ah, sim. Então, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que 5 milhões de adolescentes já apresentam perda auditiva devido ao uso do fone de ouvido. Então, assim, falar para um adolescente não usar um fone no dia de hoje é muito inviável. Qual a nossa sugestão? Usar um fone dessa maneira aqui, que ele parece um abafador, porque ele não danifica. Não colocar aquele pluguinho e, quando colocar o fone, tentar conversar com o interlocutor, a pessoa que está ao lado. Se ele estiver escutando, quer dizer que está na altura adequada. Ouvir o que está aqui e também ouvir outras pessoas, carros, enfim. Isso, porque hoje o que eles estão fazendo? Muito alto. Então começa a dar problema auditivo. Nós sabemos que o máximo permitido por dia são 2 horas. E tem pessoa que dorme com fone. E é um hábito bem inadequado. Inclusive na nossa clínica tem vindo muito adolescentes com perda auditiva, que começa apresentando um problema escolar, que não está entendendo mais, daí é passado no psicólogo, vai no psicopedagogo, onde eles pedem para fazer o exame auditivo, daí descobre que teve a perda devido ao fone, infelizmente. A partir de que idade, na terceira idade, que é normal? Porque é comum a gente ter uma perda de audição. Isso. Mas tem uma idade ou não? Sim, nós começamos a apresentar perda auditiva a partir dos 50 anos. Tem pessoa que menos, tem pessoa que mais. Então, assim, isso é chamado presbiacusia, quando nós estamos entrando na terceira idade. E tem um fator bem interessante, nós mulheres na menopausa, por causa da oscilação hormonal, começamos também a ter. Então, a cada 10 mulheres, uma começa a ter. Então, antes dos 50 anos... É precoce. E a questão da mulher na menopausa também tem. Então, Thaís, depende do que ela trabalhou, a situação, se ela trabalhou em ambientes com idosos, como foi essa exposição dessa pessoa. E tem pessoa que foi muito exposta, então ela pode apresentar antes, e tem pessoa que vem apresentar até bem depois. Segundo o IBGE, no censo 2000, mais de 4 milhões possuem deficiência auditiva. E a Alexandra, que é fonoaudióloga, explicou um pouco como devemos cuidar de nossos ouvidos. Thaís Orlovic, repórter setorial. Minha gente, o Comitê de Política Monetária do Banco Central definiu a taxa básica de juros com corte de 0,25% percentual, caindo para 14% ao ano. Essa marca era a previsão da maior parte dos economistas. Essa redução para 14% é importante principalmente para o nosso bolso, que em breve vai sentir a diferença nos preços dos produtos. Na última quarta-feira, 19 de outubro, o Comitê da Política Monetária baixou os juros básicos da economia em 0,25%. Com a redução da taxa Selic, ficou em 14% ao ano. Esta foi a primeira queda em 4 anos. A última baixa foi em outubro de 2012, quando a Selic ainda estava em 7,25%, quase a metade registrada hoje. De lá para cá, a alta foi constante e em setembro de 2015 chegou a 14,25% ao ano. A taxa permaneceu nesse valor até outubro deste ano. Foram 32 reuniões consecutivas do Copom sem a redução da taxa Selic. Mesmo com a redução, o Brasil permanece entre os países que cobram os maiores juros no mundo. E veja a seguir no próximo bloco.
Penitenciária Feminina de Tremembé investe em projetos culturais para presidiárias. Voltamos já.